Joel capítulo 2, verso 15. Tocai a buzina em Sião. O que está escrito lá? Não ouvi. Acho que eu vou pedir para os irmãos orar pelos meus ouvidos, irmão, porque está fraco demais. É ou não é? Ou eu que não estou ouvindo, ou vocês estão falando devagar? Vamos lá, o que está escrito na primeira linha lá? Santificai um jejum. Nós não estamos fazendo o jejum do sábado para o domingo. 10 horas começa o jejum no sábado e vamos entregar quando terminar essa reunião. Então santificai um jejum. Proclamai um dia de proibição. O jejum é proibição, irmão. Proibido comer, proibido beber água, proibido as coisas que nós gostamos. É jejum. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, olha lá, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Então nós vamos voltar lá no comecinho do versículo. Como que é mesmo? Não põe não, irmão, espera aí. Como que é mesmo que está escrito lá no começo do versículo? Muito bem, pode assentar em nome de Jesus. Irmãos, vamos falar um pouco da trombeta hoje com os irmãos? Tocai a buzina, ou tocai a trombeta, na tradução atualizada diz tocai a trombeta. É uma ordem de Deus, através do profeta Joel, para nós tocarmos a trombeta. Mas o Joel já está na glória faz muito tempo. Aquele povo do Joel está na glória faz muito tempo. Eles já estão apreciando como é lá, e nós ainda não. Nós ainda continuamos aqui na batalha. Então nós precisamos fazer o quê? Tocar a buzina, tocar a trombeta. E hoje nós vamos tocar a trombeta nesse culto aqui. Para que vamos tocar a trombeta? Vamos aprender então por que precisamos tocar a trombeta. Ora, vamos lá então alguns acontecimentos da história na Bíblia Sagrada. Josué precisava entrar na terra prometida, atravessar o Jordão, mas precisavam entrar na terra prometida. Mas para entrar na terra prometida tinha um obstáculo. A mesma coisa você que está aqui hoje, talvez você tem um obstáculo na tua frente. As bênçãos estão logo ali, mas tem uma muralha que atrapalha. Então é necessário primeiro essa muralha ser derrubada, para depois você avançar. Toda aquela nação ou todas aquelas terras, Deus tinha prometido ao povo de Deus. Como Deus tem aqui, olha, muitas promessas de bênçãos para nós. Mas existe uma barreira. O diabo não quer que você passe essa barreira, porque se você não passar esta barreira, você não consegue alcançar as bênçãos. Então é necessário derrubar essas barreiras. Josué estava ali, precisava passar, e ele não sabia como. Talvez é como eu, como você. Nós temos ali a bênção na nossa frente, temos um projeto, temos uma visão, temos algo que queremos alcançar e nós não estamos conseguindo porque existe uma barreira. E esta barreira é o maior problema de todas as pessoas. Mas Josué, ele não ficou parado. Ele não ficou esperando vir uma ideia para poder solucionar aquele problema. O Josué, ele partiu para quê? Para a oração. Ele foi buscar de Deus como ele ia fazer para poder passar aquela barreira. E que hora ele foi orar, irmãos? Foi durante o dia, quando estava aquele movimento, todo mundo conversando, e ele tem que atender muita gente, resolver problema de pessoas. Não, ele foi à noite, na madrugada. Ele foi aonde? Ele foi aonde estava o problema. Porque nós ficamos focados no problema e não conseguimos resolver. Esse é o detalhe.
Mas Josué, irmão, ele foi ali na madrugada para orar. E ele começou a orar, e é o que temos que fazer. Ele começou a orar. E quando nós começamos a orar, irmão, preste bem atenção, a palavra de Deus diz para nós que Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele começa a mover o céu e começa a mover a terra para nos ajudar e nos abençoar a passar aquela barreira. Mas Josué, como um ser humano, como eu e você, ele não sabia como eu vou fazer. O nosso exército é pequeno. Não temos armas suficientes para encarar os cananeus da cidade. Como que eu vou fazer? O povo está esperando uma resposta. E ele clamando a Deus ali naquela madrugada. E quando de repente ele olha do lado, um homem com uma espada na mão. E ele, como era um valente guerreiro, ele já se levanta ali do seu joelho e fala para aquele homem: quem você é? Você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? E qual foi a resposta? Eu não sou nem do seu lado e nem dos cananeus. Eu sou o comandante do exército dos céus. Bom, olha que coisa poderosa. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou o comandante do exército dos céus. E o Josué ficou pasmo, ficou parado. Olhando aquela espada reluzente na mão daquele anjo. Não sabia o que dizer. Então, aquele ser celestial disse: tira a sandália dos teus pés. Irmãos, às vezes nós temos que tirar a sandália. Nós temos que tirar a sandália. Olha lá. Olha o que o Espírito Santo está falando com você. Tira a sandália. Senão não tem como Deus falar com você. O primeiro passo, irmão, foi Josué tirar as sandálias. Se despir de si mesmo. Das suas ideias, dos seus pensamentos. Não, eu posso, eu sei, eu faço. Sabe nada. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Então Josué tirou as sandálias. E quando ele tirou a sandália, ele se despiu das suas ideias. Ele se despiu do temor. Então o Senhor começou a falar com ele como ele ia resolver aquela questão. Como ele ia derrubar aquelas muralhas. É no toque da trombeta. No toque da trombeta, você vai derrubar as muralhas. Mas Senhor, como nós vamos fazer isso? Tocar a trombeta? Como nós vamos tocar uma trombeta? E o Senhor então explicou para ele todos os detalhes. Quando vocês tocarem a trombeta, e quem toca a trombeta? São os sacerdotes. Eles tocam a trombeta e o povo grita, e o resto é comigo. Você já imaginou, irmão? Eu fico pensando numa coisa. Enquanto os cananeus zombavam do povo de Deus, porque o povo de Deus estava rodeando a cidade, os cananeus ficavam zombando. Eles estão pensando que dando volta na cidade vai derrubar nossas muralhas. Enquanto isso, irmão, se prepare, porque a bênção é grande. Olha só, eu creio assim, irmão, que os anjos de Deus estavam trabalhando para derrubar aquelas muralhas. O controle está nas mãos do nosso Deus, lembre sempre disso. E quando o povo então obedeceu, outro detalhe importante, nós temos que obedecer. Ele falou, nós temos que obedecer o que ele falou. Por isso, logo de cara, o Senhor falou para ele tirar as sandálias. E quando o povo obedeceu, tocaram a trombeta, deram o grito de vitória antes das muralhas caírem. É assim que nós precisamos fazer, irmão, dar o grito da vitória antes de ver, irmão, aquela questão destruída, antes de ver as muralhas destruídas. Eu sei que o Senhor vai fazer o que me prometeu. Eu sei que o Senhor é poderoso para me ajudar.
Ora, então, quando eles tocaram a trombeta e deram o grito da vitória, Deus fez o resto. Eles não tiveram o trabalho de derrubar aquela muralha. Mas o que mais me impressiona, irmão, em tudo isso, é que onde morava a mulher que protegeu os espias de Deus, aquela parte da muralha não caiu, porque diz a Bíblia que a casa de Raabe era em cima das muralhas. As muralhas caíram, a casa de Raabe ficou lá, e então diz a Bíblia, então o povo avançou, destruiu Jericó, irmão, acabou com Jericó, pronto. As portas já estavam abertas para que eles possuíssem a terra prometida. Então, Deus tem promessas gloriosas e maravilhosas para todos nós. É necessário então obedecer, tocar a trombeta. Quando você tocar a trombeta, irmão, pronto, está resolvido. Hoje nós vamos aqui simbolicamente tocar a trombeta e você vai ver as muralhas que impedem a sua passagem sendo destruída. A pergunta que fica para nós: o que está impedindo você sair do lugar? O que é que está impedindo você avançar? O que é que está impedindo? Primeiro você tem que tirar as sandálias. Senhor, as minhas ideias, os meus pensamentos, a minha opinião não vale nada. Porque eu sou humano. A ideia tem que vir do Senhor, o projeto tem que vir do Senhor. As coisas têm que vir do alto. Senão nós não vamos conseguir avançar. Então, irmãos, como aqui, eles deram um grito da vitória antes de derrubar as muralhas. Você pode dar um grito da vitória antes de cair as muralhas. Você pode dar um glória a Deus? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Levanta a sua mão e dê um glória a Deus bem alegre, irmão. Olha, muito bem. Eles avançaram e aí conquistaram, tiveram um problema na próxima cidade, por causa de um deles ali, mas lá foi o Josué orar ao Senhor e Deus mostrar o que estava acontecendo. E aí eles resolveram aquela questão e conseguindo avançar, e avançaram em toda aquela terra. Olha, irmão, depois que eles estavam na terra prometida, e vários anos, e muitos anos de bênçãos, de vitórias, aquelas pessoas mais velhas começaram a morrer. É como hoje, irmão. Eu fico olhando para a igreja moderna e fico pensando, a hora que Deus tirar essa geração, a minha geração principalmente, a hora que Deus tirar essa geração, ai de vocês. Como Davi Miranda, quando ainda estava vivo, eu vi muitas vezes ele falando, está chegando a hora da minha partida. Eu tenho alegria porque eu sei para onde eu vou, mas tenho tristeza porque eu sei que os lobos vão entrar na igreja e destruir a igreja. E é o que aconteceu. Está aí, a maior baderna, a maior confusão. Até em reunião de igreja assim, é necessário chamar a polícia, porque os dirigentes não se combinam, não se acertam. Coisa terrível, irmão. Então, a mesma coisa aqui. Quando Deus levou os mais velhos, aí começou a bagunça. Olha, eu fico impressionado com uma coisa. Os mais velhos, irmão, eles podem não saber o que você sabe. Porque hoje em dia existe uma modernidade. Mas a experiência dos mais velhos é que vale, irmão. Por isso que a Bíblia diz assim, que nós temos que consultar os mais velhos antes de nós tomarmos uma atitude. Olha o que aconteceu com Roboão e Jeroboão. Jeroboão não quis consultar os mais velhos. Pelo contrário, consultou os jovens da sua idade. E acabou dividindo as 12 tribos de Israel. Roboão acabou ficando com Benjamim e Judá. E Jeroboão ficou com o restante. E ainda implantou em Belém uma imagem de escultura para fazer o povo descer à idolatria. Por quê? Porque ele não consultou os anciãos. Porque ele não consultou os mais velhos. E quando nós não consultamos os mais velhos, nós se damos mal e quebramos a cara. Deus não é o mais velho? Deus é o mais velho. E nós temos que consultar a Deus, irmão. Ele que nos criou. Ele que nos fez. Nós temos que buscar a Deus para saber o que devemos fazer. Olha só, depois de muitos anos então, o que acontece? Os mais velhos morreram, os mais novos começaram a tomar o poder do país, e aqueles mais novos começaram a fazer o povo
sair da direção de Deus. Aqueles mais novos já não buscavam a Deus como seus pais, como seus avós. Eles queriam fazer com a sandália no pé e se deram mal. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Preste bem atenção para o ensinamento de hoje. Foi geração, outra geração, e cada uma pior do que a outra, e quando você vai ler a Bíblia diz assim: e este fez o que era mal aos olhos do Senhor. Morre aquele, entra outro, e este fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vem outro, e lá está escrito: e este fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor entregou eles à mentira, ao engano. E a própria Bíblia diz que Deus incentivou os midianitas a entrar na cidade. Presta bem atenção, irmão. Aí os midianitas começaram a entrar na cidade, e não só na cidade de Jerusalém, mas em todo Israel, porque eles eram como uma nuvem de gafanhotos, que entravam e destruíam tudo e levavam tudo que podiam. E a Bíblia diz que então o povo de Deus começou a se enfraquecer. Não tinha alimento, porque os midianitas levavam embora. Não tinham animais, porque os midianitas levavam embora. Eles só não colocavam fogo porque a ideia do rei dos midianitas era o seguinte: o ano que vem, na hora da colheita, nós entramos lá de novo e vamos pegar o que é nosso. Por que aconteceu isso? Porque o povo de Deus se distanciou da palavra de Deus. E o Senhor tem falado muito comigo, eu tenho comentado com a minha esposa o seguinte, irmãos: nós vamos tomar alguma atitude a partir do mês que vem, de agosto agora. Então é o seguinte: nós temos que ser guiados, como na primeira oração que eu fiz com vocês, ser guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Se nós sairmos fora disso, irmão, vai cada dia pior, porque o mundo jaz no maligno. O anticristo está aí já, qualquer hora ele se manifesta. Então o povo de Deus, olha, o que aconteceu? A Bíblia diz assim que então o povo de Deus começou a se empobrecer de uma tal maneira que nem na casa deles eles podiam morar. Olha que situação. Começaram a cavar caverna nas montanhas para poder morar lá dentro e se esconder dos midianitas. Você já imaginou isso, irmão? Você não poder ficar na sua casa? E foi isso que aconteceu. Eles faziam um buraco no chão, tampavam e se escondiam lá por causa dos midianitas. Olha que situação. E foi empobrecendo, chegou um ponto que não tinha nem condição de sobrevivência mais. Mas tinha um moço lá. Olha, presta atenção, você que é jovem. Presta atenção, Deus talvez queira levantar você, mas você tem que abrir o teu coração e buscar a presença de Deus. Esse moço começou a buscar a presença de Deus. Ele era um conhecedor das Escrituras. Puxa, mas Deus fazia tanta coisa, e por que não faz agora? Por que Deus não faz agora? Deus fazia tanta coisa, o nosso Deus é o mesmo, nós somos o povo de Deus. O que está acontecendo? E ele estava lá, tentando salvar um pouco de trigo num lugar escondido, porque os midianitas já estavam próximos dias deles entrarem na cidade. E ele estava ali malhando seu trigo, e de repente, quando ele olha do lado, sentado numa pedra, um anjo do Senhor fala: ei, jovem valoroso, o Senhor é contigo. Por que o Senhor é contigo? Porque era um jovem que buscava a presença de Deus. O pai dele era idólatra, mas ele buscava a presença de Deus. Então, pelo seu pai ser do outro lado, isso não te leva a também ser do outro lado. Pelo contrário, você conhece a verdade e busca a verdade. E Gideão então começou a buscar a presença de Deus. E Deus mandou um anjo lá falar com ele: e você vai vencer a batalha. Então ele fez um toque de trombeta.
e convocou todos os homens da nação, menos a tribo de Efraim. Eu não sei porquê, mas ele não chamou o pessoal da tribo de Efraim. Se fosse da tribo de Dan, nós saberíamos, porque a tribo de Dan se desviou de uma tal maneira que passou a ser uma tribo idólatra. É tanto que quando você vai lá no Apocalipse, Deus eliminou, cortou, baniu a tribo de Dan. Porque a tribo de Dan, ele incentivava as outras tribos a praticar idolatria. Então Deus eliminou a tribo de Dan. Pode ler no Apocalipse quando fala das 12 tribos. Olha que coisa maravilhosa, irmão. 32 mil homens apareceram lá. Nossa, mas para enfrentar os medianitas é muita gente. Os medianitas são demais, não vai dar. Mas quando ele foi orar ao Senhor, o que o Senhor falou com Gideão? Meu filho, é muita gente. Mas como, Senhor? 32 mil, lá são mais de 100 mil. Mas é muita gente para mim usar meu poder para ajudar vocês. E começou a fazer alguns testes com aqueles homens. Olha, quem não está com coragem, quem é medroso, quem está com medo, volta para casa. 22 mil foram embora. Porque estavam com medo dos medianitas. Voltaram para suas covas, para os seus porões, para os seus buracos na terra. Se esconderam, ficaram lá. E Gideão ali com 10 mil homens. Senhor, agora, Senhor, que é isso, Senhor? São mais de 100 mil, nós com 10 mil. O que nós vamos fazer, Senhor? O Senhor vem dar uma resposta para Gideão e fala: é muita gente, Gideão. O senhor está de brincadeira. É muita gente. Vamos fazer o seguinte: leva todos esses 10 mil lá para beber água. E vamos separar. O beber água é o teste com eles. Talvez, irmão, Deus está fazendo você beber água e você não sabe por quê. Deus está testando você. Aí você vai fazer certo ou vai fazer errado? E o Senhor falava para Gideão. A Bíblia diz que o Senhor falava para Gideão: esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse sim, esse não, esse não, esse não, esse não. 9.700 não. Senhor, sobrou 300 homens. O que eu vou fazer com 300 homens diante de uma multidão de mais de 100 mil homens? Agora você vai fazer o seguinte: tem 300 homens, você vai dividir em 3. 100, 100 e 100. Mas Senhor, faça o que eu estou te mandando. 100 aqui, 100 lá e 100 lá. E cada um leva o quê? Trombeta. E uma tocha de fogo dentro de um vaso. E o resto é comigo. E quando eles tocaram a trombeta e quebraram o vaso, irmão, nós precisamos quebrar o nosso vaso, viu? Está muito cheio de coisas aí que não é de Deus. Esses vasos aí estão muito cheios de coisas que não é de Deus. Deus não pode operar, o Espírito Santo não pode vir sobre a sua vida. Por quê? Porque você está com muita coisa que não é de Deus dentro de você. Não tem como Deus operar. Não tem como Deus realizar uma obra. A Bíblia diz que o Espírito Santo é ciumento. E se nós temos uma outra coisa aqui, ele não vai querer ficar junto. Nós temos que eliminar, quebrar o nosso vaso. E foi o que eles fizeram, irmãos. Temos que ter a chama do Espírito Santo só, mais nada. Aliás, nós não precisamos de mais nada. Se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida, irmão, já vamos resolver tudo. Então Gideão dividiu o povo lá e vamos ver o que Deus vai fazer. E Deus deu as ordens, as coordenadas para ele. Mas as coordenadas têm que vir de Deus. Não adianta. Eu posso planejar 1000 coisas. Eu posso planejar 1000 coisas. Mas se Deus não falou, não vai dar nada certo. Quando nós compramos esse terreno aqui, eu vim aqui um dia sozinho. Parei do outro lado da rua, ali perto daquele poste, fiquei olhando. O vizinho ali veio falar comigo. Perguntou se eu era o dono do terreno. Eu falei: não sou dono do terreno. Estou interessado nesse terreno. Eu entrei aqui cheio de mato, uma bagunça, uma sujeira. Entrei lá e falei com o Senhor. E o Senhor falou para mim:
pode avançar que eu estou nesse negócio. Pronto, então vamos. Vai embora. Liguei para o pastor Leandro, falei, vamos lá para a imobiliária, lá que o senhor deu uma bênção para nós aí. Estamos aqui. Agora estou esperando o senhor falar o que é para fazer. A hora que ele falar, nós vamos avançar. Senão não adianta avançar. Então, povo de Deus, veja bem. Quando o Senhor disse para Gideão, toque a trombeta, quebra o vaso, que o resto é comigo. O Senhor mandou um espírito de confusão entre os seus inimigos e um matava o outro. E Gideão não precisou nem usar da espada. Um matou o outro, os inimigos um mataram o outro, acabou. E assim venceram a batalha. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Em Israel até hoje, você que é um estudioso lá de Israel, o irmão pode confirmar comigo aqui, até tem uma festa chamada a Festa das Trombetas. A Festa das Trombetas. Eles levam tão a sério, irmão, mas tão a sério esse negócio, que tem a Festa das Trombetas. Quando tem a Festa da Trombeta uma vez por ano, são 7 dias de festa, e no 8º dia, eles levam o máximo que eles puderem de oferta para a obra de Deus. Mas não é só aquele trocadinho, não, é o máximo que eles puderem. Eles depositam aos pés do Senhor o máximo que eles puderem, ou que eles podem. Porque eles sabem que quando houver aquela festa, com o toque das trombetas, que é no 7º mês, Deus derruba tudo. Deus derruba os inimigos, Deus derruba as muralhas. Você percebe? Quando tentam atacar Israel, morre 1 ou 2 em Israel lá, porque pegaram de repente, de susto. Aí quando Israel levanta a cabeça, o que acontece com os inimigos? O que acontece? Destrói os inimigos, irmão. Sabe por quê? Não é porque eles são poderosos, é porque o Deus deles é o mesmo Deus que nós servimos. O povo de Deus, irmão, Israel, os judeus, eles são o povo escolhido de Deus. Ah, tão distante de Deus. Realmente, eles não querem saber do Messias. Eles não querem saber de se entregar a Jesus. E você, como um gentil, devia dar muito graças a Deus. Senhor, continua assim. Continue eles rejeitando Jesus, porque enquanto isso eu vou ser salvo, minha família vai ser salva, eu vou lutar para minha família ser salva. Porque a hora que encerrar, a hora que acabar, que o povo de Israel voltar-se a Deus, irmão, acabou o tempo dos gentios. Aí não há mais salvação para gentil. Era que nem no Antigo Testamento. Então, povo de Deus, Festa das Trombetas, guarda bem aí. Você sabia que João estava na ilha de Patmos? Ele estava lá por causa da palavra. Tentaram matar ele várias vezes, não conseguiram. Você sabe da história, né? Tentaram matar ele várias vezes. Uma vez, para você ter noção, você que não sabe, numa praça, encheram um tambor de óleo, acenderam fogo e falou, quero ver ele se livrar disso. Todo mundo pensava que o João não ia morrer. Por quê? Porque Jesus disse para Pedro, o que importa, o que interessa a vida dele para você? Se eu quero que ele fique até que eu volte para você, isso aí, ó, você não tem nada a ver com isso. Então, todos achavam que João não ia morrer. E ainda começaram a acontecer fatos que tentavam matar João e João não morria. Quando nesta ocasião do tacho de azeite fervendo, as pessoas falam, quero ver ele escapar dessa. Eu quero ver ele escapar dessa. Quando jogaram o João lá, o João estava mais vivo do que nunca. E quando ele saiu, nem queimado estava. O que eles fizeram? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse João e jogar lá na ilha de Patmos. Quero ver ele se livrar das feras que tem lá. E jogaram o João lá na ilha de Patmos. Porque ele era o último apóstolo, irmão. Ele morreu de morte natural com mais de 100 anos. Olha só. Ninguém conseguia matar o João. É coisa impressionante que nós lemos na Bíblia, irmão. Então é o seguinte.
lá na ilha de Patmos, jogado lá, abandonado lá, para morrer lá, quem aparece para ele? O Senhor Jesus transfigurado. E a Bíblia diz assim, que ele estava assim, e de repente ele ouviu atrás dele uma voz. E a Bíblia diz assim em Apocalipse 1:10, não precisa pôr não, irmão. Apocalipse 1:10 diz assim: e ouvi atrás de mim uma voz como voz de trombeta. Os judeus estão acostumados com trombeta, irmão. E quando ele se virou para ver, os olhos daquele ser eram chamas de fogo. E aí aquele ser falou assim: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Voz de trombeta. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, é impressionante, né? Quando nós vamos ler a Bíblia, você lê lá, o que diz lá? Jesus falando assim, que quando ele voltar, não vai ser um dia comum. No arrebatamento pode ser, mas no dia que ele voltar, que ele aparecer nas nuvens, irmão, a Bíblia diz assim, que ele voltará em poder e grande glória e ao clangor de trombeta. Vai sacudir o planeta Terra, irmão. A Bíblia diz que vai haver terremotos, os montes vão cair nos abismos e a terra vai ficar uma planície. Isso que nós vemos hoje, o mar já não vai existir mais. Jesus vai sentar-se no seu trono de glória para fazer o julgamento. E a Bíblia diz que ele voltará, ele mesmo disse, com forte clangor de trombeta, para destruição dos que estão destruindo a terra. Porque os homens acham que a terra é dele, ou não é? A prefeitura acha que o terreno é dele. Você paga uma fortuna por aquele terreno, maior sacrifício da sua vida, o seu sangue. Se você não pagar o IPTU por 5 anos, você perde o terreno. Já pensou uma coisa dessa, irmão? Então os homens acham que são os donos das coisas. Mas o Senhor Jesus disse assim, como homem, todos vocês vão perecer, todos vocês. Se não se arrependerem e crêem em mim, quem eu sou, todos vocês vão perecer. Mas Jesus vem, irmão, olha, você sabe que ele vem para destruir todos os inimigos. Porque você pensa que o diabo é nosso inimigo? O diabo não é nosso inimigo, o diabo é inimigo de Deus. Mas como ele não pode atacar a Deus, então ele ataca o que é a coroa da criação de Deus, que somos nós. Quando Jesus voltar, irmãos, ele vai destruir o último inimigo. O que mais o ser humano teme? Fala para mim. A morte. Todo mundo tem medo de morrer. Até você que tem certeza da salvação. Fala, por que eu tenho que encarar a morte? Você não sabe como é a morte. Quando vai indo tudo bem, oh, glória a Deus. Mas quando está chegando perto, irmão, do homem da machadinha lá, eita, aí é o que eu quero ver. É, o homem da foice, né? Então é o seguinte, irmãos. Olha, vou ler com vocês aí, 1 Coríntios 15, 26. 15, 26. Olha o que diz aqui, ó. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Você sabia que, eu não sei como que é esse negócio, mas eu sei que a Bíblia está dizendo assim, que Jesus vai pegar a morte, e vai pegar o inferno, e vai jogar no lago de fogo. Eu não sei como é isso. Não tem uma explicação aqui. Mas Jesus vai pegar o inferno, e pegar a morte, e vai lançá-los no lago de fogo. Aonde já há 1000 anos está quem? O falso profeta e o anticristo. Vai pegar todos os demônios, inclusive Satanás, que é o chefão, vai jogar no lago de fogo. A Bíblia diz assim, que Deus preparou o lago de fogo, não é para o ser humano. Deus preparou o lago de fogo para o diabo e seus anjos. Mas como as pessoas não querem obedecer a Deus, preferem obedecer o diabo, então vão ser lançados junto com eles. Porque todo aquele que não foi encontrado no livro da vida do Cordeiro, quer dizer, aquela pessoa que nunca quis tomar uma decisão de entregar a vida a Jesus e ser fiel até o final. Eu estou morrendo, mas eu não nego Jesus.
Eu posso ser perseguido, mas eu não nego Jesus. Eu vou ser mandado embora da firma, como uma das firmas, logo que eu casei, fui trabalhar numa firma, pelo fato de ser crente, eu vou ser mandado embora. Pode mandar. Sofri? Claro, sofri. Mas passou. E Deus me deu vitória. Então você vai sofrer, mas tem que ser fiel até o fim, até o último dia, enquanto você está respirando. Entendeu ou não? Todos os inimigos serão destruídos pelo próprio Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz assim, que pelo poder da sua palavra, uma espada aguda de 2 fios que sai da boca dele, quer dizer, o poder da palavra do Senhor Jesus irá destruir todos os seus inimigos. Então eu faço uma pergunta para você hoje, agora, aqui, preste bem atenção. Quais são os teus inimigos? Responda para você. Quais são teus inimigos? Você mesmo. Talvez seja você mesmo o seu inimigo. Esse corpo aqui, irmão, é inimigo da nossa alma. Esse corpo aqui que é feito do pó, ele quer as coisas daqui da terra. Ele age conforme aqui na terra. A nossa alma quer as coisas de Deus. Talvez o seu maior inimigo é você mesmo. Então, eu quero que você fique em pé agora em nome de Jesus.